achei que fosse sexta-feira, Luquinha. Quinta-feira. Então. Sabe o que é isso, só? Porque eu acho que os dias estão muito iguais, né? Então. Você tá percebendo isso em casa? Eu tava conversando hoje de manhã isso. Porque tá muito igualzinho, né? Que nem a gente vem trabalhar, mas já volta pra casa. E acaba tendo essa rotina mesmo, né? Uma boa tarde pra você. Boa tarde, é verdade. Eu tô meio Garfield, sabe? Meio perdido, assim. Meio perdidona, assim. Bora lá começar essa quinta-feira pertinho de você, mas sempre antes tem aquele alimento pra alma e pro nosso coração também, né? Às vezes a gente fica chateado com a vida, mas Deus, Ele não nos dá tudo na vida. Ele não dá tudo que você quer. Ele dá aquilo que é melhor para você, que é melhor para cada um de nós. Um dia você vai enxergar. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o carro invade conveniência em posto de combustível e TSE suspende temporariamente o cancelamento dos títulos de eleitores que não fizeram cadastro biométrico. Participe com a gente no programa e tire suas dúvidas. E tem prêmios para você no nosso Face, são 2 super kits, um com produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip, e tem um outro super kit cheio de produtos do café brasileiro. Para concorrer é fácil demais, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar e torcer para ser sorteado. Bora conversar e aprender bastante, porque aqui no programa é dia de beleza e saúde. Corta na 3, Igor. Por favor. Levanta a mão aí quem já engordou na quarentena. Eu tô assim, ó, eu não tô engordando, eu estou encorpando. Eu tô inchando, vai lá, tô encorpando, inchada, né? Tô encorpadinho. Pois é, tem gente que tá engordando, tem gente que tá inchando, tá encorpando, seja o que for. Mas tem gente que tá seguindo cada dieta maluca, Luquinha. E não pode, gente, até porque a gente pensa muito sobre a nossa imunidade através da alimentação. O que é verdade, o que é mentira, o que pode aumentar a imunidade? Pois é, quais as dietas que valem a pena, se vale para todo mundo ou não, né? Quem vai tirar as nossas dúvidas, a gente vai até São Paulo agora conversar com ele, que é professor e nutricionista, bem feliz em recebê-lo aqui, o Valentim Magalhães. Muito obrigada, Valentim, por estar com a gente hoje aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu espero poder atender aí as dúvidas dos seus espectadores sobre alimentação e imunidade. Muito obrigada. Só que antes, Valentim, sempre tem as dúvidas do pessoal de casa, né? A gente faz uma enquete no Instagram, né? No Instagram, você de casa pode participar então, dar sua opinião, @Falando Nisso Band. Aí você já aproveita e curte a nossa fotinho com o Valentim aqui e vai nos nossos stories e responde pra gente. Você sabe o que é bom para aumentar a imunidade na alimentação? 76% não sabe. E aí a gente vai falar também sobre esse projeto da Lesp para reduzir salários dos deputados, também as pessoas não conhecem, 92%. E quero lembrar você aí de casa, para você sim participar com a gente, também através do Instagram, fazendo sua pergunta, deixando aqui na nossa caixinha de perguntas, tá bom? Ok, então. E a minha pergunta, a primeira pergunta, Valentim, que eu faço, que é uma dúvida que a gente tem, e é muito comum no dia a dia, né, Luquinha? A gente achar que a dieta que serve para o Lucas serve para mim também, Valentim. Cada caso é um caso? Sim, cada caso é um caso porque nós temos deficiências nutricionais específicas para cada indivíduo. Num momento como esse, onde o acesso a uma visita a uma consulta presencial para poder identificar qual é essa variabilidade, a gente acaba concentrando mais a orientação nutricional numa base de alimentação mais genérica, porque a gente não tem ali pontualmente como identificar as suas deficiências, as deficiências do Lucas, a gente não teria como fazer esse ajuste fino sem uma consulta presencial e sem um exame de sangue, por exemplo. Mas a nutrição tem sim estratégias que são o baseline, né? Que seria assim, o mínimo necessário para que você possa ter uma boa alimentação durante esse período. Ok, Luquinha, tá chegando pergunta, né? Só, Valentim, ó, o nosso querido aqui mandou perguntinha já pelo Instagram, ele falou assim, olha, minha imunidade é baixa, o que eu devo fazer? Quando a gente pensa assim, eu sempre tô doente, o que de repente está faltando na minha alimentação, Valentim? Completando, tem gente que fala muito do gengibre. Eu enfiei gengibre na garrafa d'água, eu não sei se eu tô fazendo certo ou não. Então, é importante a gente avaliar a alimentação, a relação entre alimentação e imunidade como se a gente estivesse olhando para uma pirâmide, certo?
Então, o primeiro ponto que a gente tem que olhar é deixar muito bem sedimentado a base da pirâmide. A base da pirâmide, nesse momento, seria a quantidade de calorias que você ingere durante o seu dia. Não é momento da gente pensar hoje numa estratégia de emagrecimento, de corte de energia, né? Diminuir a energia da dieta ou fazer períodos muito longos de jejum sem orientação, tá? Eu não estou dizendo que essas estratégias são erradas. Essas estratégias elas podem ser utilizadas com acompanhamento. Agora, com um período de distanciamento, sem poder ter um atendimento muito próximo, o primeiro degrau não é momento de fazer restrição energética, tá? Segundo ponto que a gente pode pensar é entender que o nosso corpo ele busca o equilíbrio e a saudabilidade. Então, um raciocínio que é muito bom para a gente é não diminuir a nossa imunidade através de uma alimentação desbalanceada. Então, quando você tem produtos industrializados em excesso, né? Muitos biscoitinhos, sorvetes, produtos que nós chamamos de produtos de cafeteria, né? Que está sempre ali na prateleira, perto do caixa, no supermercado. Isso é o que nós chamamos de produtos de cafeteria, uma dieta de cafeteria. Não é momento agora, tá? Então, não diminuir a nossa imunidade já é um bom passo, certo? A gente pensa na quantidade de energia que a gente come, logo, não é para fazer dieta de restrição agora. Segundo momento, diminuir o acesso a esses alimentos, porque esses alimentos, quando entram na nossa casa, eles vão ser consumidos e eles jogam contra a nossa imunidade. Então, eles ajudam a diminuir a nossa imunidade. Para aumentar a nossa imunidade, que foi a pergunta do espectador, é importante que você tenha uma variação de cores no seu prato, tá? Quando a gente fala de variar cores, as pessoas acham que isso é uma explicação muito simples. Eu posso complicar um pouco essa explicação, então, para que vocês sintam um pouco mais de confiança. O que determina a cor dos alimentos são os nutrientes presentes nesses alimentos. Então, quando você tem um grupo dos alimentos alaranjados, dos alimentos roxos, por exemplo, são ricos em antocianinas, em beta-caroteno. Então, essas cores, elas indicam para a gente que esses alimentos eles são fontes de grupos diferentes, quer dizer, predominam micronutrientes diferentes em cada um deles. Então, quando você faz uma combinação muito colorida desses alimentos, isso te dá uma garantia de que você está se expondo a todo esse espectro de nutrientes que a gente precisa consumir. Ok, então. Bom, eu vou deixar uma perguntinha no ar, Valentim, a respeito de alimentação e depressão. Se tem alguns alimentos que podem diminuir um pouquinho a ansiedade de quem está preso dentro de casa, Luquinha. Chegou uma perguntinha sobre carboidrato, se engorda ou não, também a gente já responde. Só quero mandar um beijo para a Malu Muniz, ela faz 22 anos linda. Hoje. Um beijo para a mamãe dela também, que pediu para ela mandar foto para aparecer no Falando Nisso. Tá aqui, ó, mamãe. Parabéns, Deus abençoe muito, viu? A gente para um pouco nossa conversa para ficar bem informado com as notícias da redação. E o governo recuou e não vai mais adiantar o pagamento da segunda parcela do auxílio de R$ 600. Nós vamos saber o porquê hoje com o nosso repórter Pedro Souza, que está de volta aqui ao Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. O adiantamento, esse pagamento, seria feito hoje, né? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas, aos amigos do Falando Nisso. Isso mesmo, Sol. Seria hoje, mas os recursos não são suficientes para o adiantamento do benefício. Vamos até Brasília agora saber mais detalhes com o repórter Alex Guzmão. O Ministério da Cidadania informou que nem todas as pessoas receberam ainda a primeira parcela do benefício e que os recursos existentes agora não são suficientes para pagar a primeira parcela de quem ainda não recebeu o dinheiro, nem antecipar o pagamento da segunda parcela. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, chegou a anunciar nesta semana a antecipação do pagamento do dia 27 para hoje, dia 23. O Ministério não informou quando será feito o pagamento da segunda parcela. De acordo com o governo, até agora, 31 milhões de pessoas já receberam o vale, num custo total de 22 bilhões de reais. E esse gasto pode ser bem maior, porque o Senado aprovou a inclusão de outras pessoas com direito aos R$ 600. É o caso de mãe adolescente, pai solteiro, pescador, agricultor, taxista, motorista de aplicativo, pipoqueiro e profissionais com contrato intermitente. Mas isso ainda vai passar por Jair Bolsonaro, que pode sancionar ou vetar.
E o ministro da Saúde, Nelson Teich, participou da primeira entrevista coletiva desde que ele tomou posse, né, Pedro? Qual que foi a pauta? Exatamente, Sol. Nelson Teich prometeu apresentar um plano de saída da quarentena para estados e municípios. Vamos conferir um trechinho da entrevista. E se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, é impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Então, uma das coisas que a gente vai ter dentro dessa diretriz é, se acontecer isso aqui, recua. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid. Se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15, a Itália 135, Espanha 255, Reino Unido 90, Estados Unidos 29. O nosso número é um dos melhores. Pois é, e saiu uma última notícia aqui no Twitter da Band News FM, Luquinha. O governo de São Paulo vai publicar ainda hoje, acredito, um decreto recomendando o uso de máscaras em todas as cidades do estado. O anúncio foi feito pelo governador João Dória numa coletiva há pouco no Palácio dos Bandeirantes. Perfeito, Sol. Conversar com o Pedro agora sobre as estradas aqui na região. Tudo tranquilo na Tamoios? Exatamente, Lucas. Tudo tranquilo na Tamoios. Rodovia sem problema algum. Tem as obras acontecendo, mas nada que atrapalhe o motorista neste momento. Subindo um pouquinho o vale, aqui na rodovia Presidente Dutra também tráfego tranquilo nos dois sentidos em todo o Vale do Paraíba. Lucas. Valeu, Pedro. Bora falar do tempo, então. Outono sendo outono, porque tempo seco, friozinho pela manhã e à noite também, e deve continuar assim durante toda a semana. Agora à tarde, em Campos do Jordão, tempo seco sem chuva, máxima de 21 graus. O mesmo acontece em Jacareí, Taubaté e Cachoeira Paulista. As três cidades com máxima de 29 graus, sol entre poucas nuvens. E em Caraguatatuba, Ilha Bela, máxima também de 29 graus, sol sem previsão de chuva. Agora à tarde, máxima de 29 aqui em São José. E a semana não muda muito não, aliás, fim de semana também, viu? Máxima de 29, sem previsão de chuva. E um carro em alta velocidade invadiu um posto e destruiu uma loja. A gente traz outras informações no próximo bloco. E hoje aqui no programa também tem truques de casa. No próximo bloco eu vou te ensinar a como lavar e higienizar a sua máscara. Não saia daí não.